Boa tarde, pessoal. Como estão todos? Eu sou a professora Otília, vou estar aqui com vocês com vídeo e nós vamos ter no chat o professor Ronaldo ajudando a gente aí nas dúvidas, comentários. Eu espero que esteja bem. São 45 minutos corridos, que a gente sabe disso, para dar uma revisão máximo que der aqui com vocês. Vai ter uma parte teórica agora e depois a gente vai falar um pouquinho, eu vou colocar um softwarezinho, a gente vai fazer umas práticas aqui, tá ok? Então, vamos lá, boa tarde, vamos que vamos aqui a nossas apresentações. Então, a primeira parte a gente vai dizer o porquê que a gente está estudando sobre linguagens e conceitos, né? A gente colocar um pouquinho sobre categorias de linguagem, que a gente precisa entender como isso funciona, né? O que cada linguagem vai tratar para a gente. No terceiro tópico, a gente vai falar sobre nomes, vinculações, escopos, algo que a gente já está familiarizado em trabalhar. E, por último, a gente vai brincar um pouquinho codificando no próprio Colab, para que vocês vejam assim. Eu espero que vocês conheçam o Colab, caso não, vão conhecer uma nova ferramenta, né? Existem milhões de outras ferramentas para trabalhar, mas a gente vai trabalhar com essa aqui, que é um pouquinho mais fácil. Quando chegar lá, eu comento mais para vocês, tá? Então, a pergunta que a gente tem que saber: todo mundo deveria aprender a programar um computador, porque isso ensina você a pensar. Será que ensina a pensar mesmo? Quantas vezes a gente teve que discutir sobre isso, né? O pensar é você, na verdade, ensinar a um computador, uma máquina, a como trabalhar, né? O porquê a gente tem que fazer isso, né? Hoje a nossa vida está voltada totalmente na programação, na informática, tudo ao nosso redor é informática. Então, com isso, vocês já devem ter estudado, por exemplo, algoritmos, lógica, né? Tudo que fez para a gente pensar. A gente teve que discutir, a gente teve que ensinar, no caso não é alguém, mas é uma máquina, a fazer aquilo que a gente quer. E usando o que para nós neste caso, né? Usando linguagem de programação. Uma pergunta é: o que é uma linguagem de programação, né? Ou o que é programar computadores, né? E o que isso vai trazer para a gente? Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem é o aumento da capacidade de se expressar, certo? A gente tem que ter essa noção de como explicar alguma coisa. A gente já caiu em vários setores de uma falta de como explicar um problema. Os professores, por exemplo, já devem ter passado para vocês de programação, execute, leia tantos números e faça a média disso e tal. Aí, de repente, a gente tem maior dificuldade. Como é que a gente sana isso daí, então? Fazendo mais exercícios, estudando, vendo que a programação vai trazer para vocês uma capacidade intelectual fantástica para vocês poderem se expressar isso numa linguagem de programação, não importa qual linguagem de programação. Hoje nós vamos falar sobre Python, mas pode ser Java, pode ser C, pode ser C++, certo? Uma maior compreensão de uma linguagem de programação vai te ajudar a saber escolher melhor em relação aos problemas que ela pode trazer para vocês, né? Outro, maior conhecimento para a escolha de linguagem apropriada. Se eu sei quais linguagens existem, que eu já estudei, eu vou saber qual delas é o maior propósito que ela tem. Então, escolher a melhor linguagem para um problema específico, a gente só vai conseguir se a gente conseguir entender o seu propósito. Como é que ela trabalha, como é que ela funciona, né? Essa é o que a disciplina fornece para a gente, né? De como fazer. Entender melhor a importância de uma implementação, né? Leva o entendimento do porquê das linguagens serem projetadas de determinada maneira, né? Existe uma curiosidade muito grande, por exemplo, em JavaScript. Eu não sei se vocês já estudaram sobre ela e como ela foi feita. Ela, por exemplo, é a junção de três linguagens que foram feitas. Uma é o esquema, a outra é o próprio Java
E a outra, eu fugi da memória que agora eu esqueci. Esquema Java e me parece que também tem um pouquinho de C misturado, tá? Então, são 3 coisas ao mesmo tempo que foram geradas. Isso é uma linguagem que foi desenvolvida em 15 dias. Se vocês puderem, depois dê uma pesquisadinha na internet, no YouTube, saber sobre a história e a evolução dela e o criador. É muito interessante. Então, já que a gente tem esse entendimento de importância, a gente vai melhorar as nossas escolhas, né, entre a forma de construir essas linguagens e quais são as suas opções, no caso aqui para a gente. Maior capacidade para aprender linguagem. Sim, claro. Vocês estão conhecendo o básico, que vocês já viram em linguagem C, em Java, formato de como é apresentação dos dados, como é que é um if, como é que vocês vão fazer laços de repetição. Então, isso tudo ajuda vocês a entenderem outras linguagens. Muitas delas são parecidíssimas, então fica fácil, né? Então, para isso, a gente vai ter um aprendizado contínuo e fundamental, né? Porque a computação não é aquilo e simplesmente é isso. É o que eu sempre digo para o pessoal. Vocês escolheram uma área que vocês vão começar a estudar hoje, para o resto da vida mais 3 meses, porque sempre tem uma evolução, sempre está acontecendo alguma coisa nova, então a gente tem que conhecer essas linguagens sempre atualizando, né? E o fato da gente compreender os conceitos gerais das linguagens torna mais fácil entender como elas são incorporadas na linguagem que a gente vai aprender. A gente vai ver isso aqui, por exemplo, né, em alguns exemplos que eu coloquei. Aumento da capacidade de projetar novas linguagens. Sim, vai ajudar no desenvolvimento de linguagens complexas, né, que a gente pode ter mais à frente. Indicador, eu vou até mostrar daqui a pouquinho no próximo slide como estamos nas linguagens, né? E aí a gente também tem o avanço global dessa comunicação, né? Nem sempre as linguagens são populares. A gente sabe disso porque algumas são um pouco mais complicadas de aprender, né? Tem o seu grau de dificuldade, outras são mais simples, né? Então, é importante que a gente entenda isso também, tá? Eu coloquei aqui do site do TUB para vocês verem como que está o ranking das linguagens hoje em dia, né? Isso é o ranking deles. Como é que eles fazem esse ranking? É em relação a pesquisas dentro do Google, por exemplo, quantas pessoas estão pesquisando, né, sobre Python, C, Java, JavaScript. Repare que JavaScript está em 7º, já esteve em 1º em outros tempos. Python hoje está numa linguagem mais cotada. Tudo porque houve um boom nessa história de tratar dados, né, gerenciar essa quantidade de dados enormes que apareceram aí para a gente. Então, ela está no boom das primeiras. Repare que o ano passado nem era ela, hein? O ano passado era C. E Java estava em 2º, e aí o que aconteceu? Ela desbancou, foi lá para cima, né? Importante a gente conhecer isso daqui, depois deem uma olhada nesse site, que ele traz muitas outras informações para vocês. Só aqui para vocês verem como que está, ó, desde 2002, Python, ele vem crescendo para a gente, né? Esse azulzinho aqui embaixo, vem crescendo aqui para a gente e muito, olha como é que ele está aqui, como está em 1º lugar, né? Uma outra linguagem importante que a gente tem que, já que a gente vai saber Python, a gente também tem que saber SQL. Repare que ela sempre se manteve aqui com estudo. Hoje, com ciência de dados, a gente tem que saber muito bem também a SQL. Mas Python está no topo do ranking. Repare que Java deu uma caidinha, né? Está aqui em 3º lugar, né? Para vocês verem como isso vai flutuando o conhecimento das linguagens. Tudo vai depender da sua aplicação. Dependendo da época de aplicação, é a época que ela vai estar mais acentuada ou não. Ok? Onde é que a gente vai aplicar esses conceitos, né? Quais a gente chama isso de domínios. Eu tenho aplicações científicas, né? A área científicas estão muito
em voga desde a época dos anos 40, que a gente tem os primórdios das linguagens, né, que começaram a fazer processamento de dados com muitas casas decimais, né, então, muitas entradas e saídas de informação. Então, exemplo, Fortran, na época era muito cotado, né, COBOL veio na área depois de aplicações empresariais, né, só voltando para a ciência de dados, aplicações científicas, lembrando que naquela época se trabalhava muito com vetores, matrizes, laços, seleções, né? Então, é uma situação bem interessante daquela época. Começou muito bem com Fortran, houve a linguagem de ALGOL 60, veio o MATLAB hoje em dia, né? Então, é muito mais. Por exemplo, o INPE é uma instituição que trabalha aplicando a parte científica de meteorologia, fazendo cenários de possíveis acontecimentos, né? Então, essa é uma delas. As aplicações empresariais, por exemplo, já tem um foco mais voltado para produção de relatórios, né? Houve, assim, o boom na época dos anos 60, COBOL, né? Então, ele caracteriza para a gente como o que foi a evolução dele. Planilhas eletrônicas, sistemas de banco de dados, né? Houve-se uma quantidade de informação para empresas, né, hoje em dia. Inteligência artificial, como a gente já até sabe, também já começou dos anos 50, esse estudo, imaginando uma máquina que falasse e fizesse alguma coisa sozinha. Lembrando que a gente tem que ensinar tudo isso, né? Então, ela não vai fazer isso sozinho, né, gente? Mas ela tem a capacidade de aprender com a gente. Só uma dica para vocês. Sabe esse CAPTCHA que a gente tem a mania de clicar? Faça para mim, escolha só semáforo, ou escolha só carro. Isso, na verdade, nós estamos ensinando algumas máquinas a fazer reconhecimento, certo? No fundo, não é só para saber se você é um robô ou não. Na verdade, você está ensinando um robô a ver as coisas. Eu achei também isso muito interessante quando eu estava lendo sobre esse assunto, né? Outra coisa que a gente tem programação de sistemas. Programação de sistemas nem precisa falar, né? Sistema operacional, os nossos utilitários, né? Orientação objeto, sistemas básicos, né? Tudo isso está dentro dessa parte de programação, né? Outro que a gente tem softwares para web, e nem precisa dizer, desde os anos 80, quando começou os scripts, na verdade, né, a gente começou a tratar, houve, obviamente, o aparecimento da web, internet, então tinha que ter uma linguagem um pouco diferenciada, e aí acabou aparecendo essa linguagem, tudo voltada numa sequência de IP, né, eu tenho um endereço e eu vou tratar esse endereço. Quais linguagens que nós temos hoje? JavaScript, PHP, PE, aí vai um monte de outras para a gente poder estudar. Python também, misturando com Django. Então, ela faz simplesmente aquela interface bonitinha para a gente ver aqui, certo? Outro ponto importante para a gente, critérios de avaliação de linguagem. Esse daqui deixa todo mundo de cabelo em pé. O que é uma legibilidade? Facilidade de manutenção. Mas não é só isso, né? É a facilidade com que os programas são lidos e são entendidos. Essa é a parte mais importante para a gente, né? Na década de 70, por exemplo, a gente teve o desenvolvimento do conceito de ciclo de vida de um software, manutenção, né? Onde é que entra essa parte da manutenção para a gente, né? Então, a facilidade de manutenção é determinada em grande parte pela forma com que a gente escreve, né? Então, aí já tem, por exemplo, o contexto desse problema que a gente tem que seguir, né? Um programa escrito em uma linguagem não apropriada se mostra muito difícil de ser lida. Pronto, a gente cai no quê? Ser lida. Capacidade de escrita, né? Que a gente vai ver aqui.
é a medida da facilidade em que uma linguagem pode ser usada para criar programas para um domínio simples, um domínio escolhido, né? Então, a maioria das características da linguagem, né, afeta a legibilidade também, lógico, né? Ela deve ser considerada e saber ser escrita hoje em dia, né? A gente tem que tomar cuidado porque hoje a gente não escreve mais para a gente tem que escrever programas para outras pessoas, né? Lembrando que eu tenho que ter a legibilidade para dar manutenção. Então, antigamente, nós fazíamos programas só para a gente, porque assim a gente não ia ser mandado embora. Hoje é o contrário. Hoje nós temos que fazer programas, escrever bem, deixar bem explícito para ser fácil para nós, certo? Confiabilidade, né? Um programa que comporta de acordo com suas especificações sobre todas as condições. O que a gente pode entender com isso? A gente ter a verificação de tipos, saber se a gente está lançando os tipos corretamente, testar para ver se não tem nenhum erro, né, determinado dentro de um algoritmo na sua compilação, né? Tomar cuidado e tratar a manipulação das exceções, né, saber interpretar tempo de execução, os erros, né, corrigir, né, ver como é que a gente trata erros dentro de cada linguagem, que seja Java, que seja C, como é que a gente vai tratar isso, porque é de suma importância para a gente, né, tanto que a legibilidade, né, vai facilitar essa escrita, né, e ela vai influenciar a confiabilidade, tá vendo que tudo tá ligado um a um com a gente, certo? O custo final de uma linguagem é a função de muitas suas características. O que vem a ser? Treinamento de vocês, né, da equipe, de vocês não, da equipe, né, que é isso, é importante que todos conheçam. Existe o custo de uma escrita, né, que a gente tem, assim, os esforços para que seja implementada e projetada umas linguagens de alto nível, né, diminuir custo para software, né, a gente ter uma linguagem de programação cujo sistema de implantação seja caro, então a gente tem que pensar como a gente vai tratar, né, porque dependendo da linguagem, depende do seu hardware, ou dependendo do meu hardware, vai depender da minha linguagem, né, então isso é bem complicado para nós, né, então essa implementação é de suma importância para que a gente possa trabalhar, ok? Outro, aqui a gente tem as linguagens, né, que são importantes aqui para a gente, e o que elas tratam para nós, né? Aqui a gente tem imperativa, declarativa, estruturado, por exemplo. Primeira coisa que nós aprendemos são as imperativas e estruturadas, né? Que começa lá aparecendo uma sequência da outra, bem estruturadinho, linguagem C, bem bonitinho, como a gente está trabalhando. Orientação objeto, aquelas que começam com classe, tem método, tem função. Concorrente, eu tenho duas tarefas trabalhando, então fica para a gente tratar. As declarativas, eu tenho as funcionais e as lógicas. Eu coloquei aqui um resuminho para ficar prático para todo mundo. Olha lá, os paradigmas, imperativo, é o estado, atribuição e sequência. Simples, certo? Eu tenho lá Basic, vocês nem devem ter ouvido falar, Pascal, que hoje se chamava Delphi. A gente ainda tem o C, tem o ADA, o Assembly, quase ninguém mais usa, né? Porque é muito... como é que fala? É muito mais baixo nível. Eu tenho paradigma funcional, então ele vai trabalhar com função mesmo, aplicações. Olha lá, eu tenho Haskell, Scheme, Lisp. A lógica. Lógica, você pode imaginar que isso seja usada, por exemplo, para orientação objeto não, inteligência artificial, que é o Prolog. Então, você dá regras para que ele trabalhe, certo? Então, isso tem muito a ver com a gente nessa hora. Paradigma orientado a objeto, a gente já tem objetos e as mensagens dela, C, Java. C também pode ser orientado a objeto. Java, propriamente dito. Eiffel, Alcan,
O próprio Python também a gente pode tratar como orientado a objeto. Na verdade, Python é orientado a objeto por completo, é uma linguagem orientada a objeto. Paradigma concorrente, eu tenho processos, comunicação assíncrona ou não, ADA dá para trabalhar, Java dá para trabalhar. Java seria os threads, para quem já conhece um pouquinho, thread, concorrência mesmo, esqueci os outros lá, mas isso é interessante depois vocês darem uma olhada. Ok. O que mais que a gente tem? Falar da parte básica, né? Variáveis, né? É uma cadeia de caracteres. Lembrando, a sequência não pode começar com números, elas não podem ser palavras especiais, ou seja, regidas daquela linguagem, certo? Elas são sensíveis ao contexto, né? Então não pode, as palavras maiúsculas e minúsculas são totalmente diferentes, né? Ou você começa com maiúsculo ou minúsculo. Tem que tomar muito cuidado com essas informações que a gente tem aqui. Outra, não pode começar com número, como eu falei. Tem detalhe, o único caractere especial que pode ser utilizado é o underscore, né? Mais que isso, não. Tirando PHP, que para as variáveis ele usa o cifrão, né? E no pair também, né? E algumas variáveis de instância do Ruby, né? No nosso caso, a gente tem a palavra normal mesmo, já que a gente está trabalhando com Python. Variáveis, lembrando, são endereços de memória, são alguns apelidos, né? Ponteiros que a gente tem. Dentro de tipos, a gente tem desde o inteiro, fracionário, a gente tem os lógicos, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado na hora de tratar essas informações. Tem uma diferença muito interessante dentro de Java ou de Python para outras linguagens. Python, JavaScript, por exemplo, você não precisa declarar que tipo de variável que vai ser usado. O primeiro valor que você arremete a ele, você já diz que tipo ele é. Então, ele já sabe, eu recebi número, então, número inteiro, então eu sou do tipo inteiro. Eu recebi ponto flutuante lá, 23.3, então eu sou um caso de double, que seja, né, float também. Tá ok? As vinculações é quando a gente trata, né, um atributo, né, por exemplo, aqui, a gente tem aqui conte, né, eu tenho aqui conte, eu tenho um sinal, né, um operador aqui para ele, e isso que eu estou fazendo do lado direito vai ser transferido para o lado esquerdo. Então, isso acontece no momento de execução e da compilação, né? Então, aí vai depender da faixa de valores que a gente tem para poder utilizar, certo? Então, esse mais, na verdade, está fazendo um valor da variável conte mais 5, e aí o resultado dessa conta vai ter atribuída ao conte do lado esquerdo. Quem faz essa atribuição? Simplesmente o sinal de igual aqui para a gente. Então, quando a gente fala sobre vinculação de atributos, a gente está falando de atributos a variáveis estáticas e dinâmicas, né? As estáticas têm o nome acessado lá, muitas das vezes explícita vai diretamente da variável seu tipo, e implícita, por meio de convenções, por exemplo, a gente tem uma mania de usar as letras I, J, K, L, M, N como inteiro. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente vai fazer, por exemplo, um laço de repetição, a gente tem uma mania de usar I como indexador. Isso vem uma convenção, né, que a gente trata. Mas, logicamente, que tudo pode se mudar no meio do caminho, né? Já na vinculação dinâmica, a gente tem um atributo que a gente vai para ele. Aqui eu coloquei o valor 1, aqui eu posso colocar, por exemplo, uma string de teste, né? Ele tem um custo, logicamente, na hora de ser tratado, né? Para ele poder vincular. O escopo, o que é um escopo para a gente? É onde está a nossa variável, onde é que a gente declarou e onde que a gente chamou essa variável, né? Então, aqui no meu caso, eu tenho o escopo começando com y dentro de uma variável aqui.
desculpa, dentro de uma funçãozinha que tem aqui. Então, esse escopo vai ser o quê? Vai ser o escopo local. Ele começa aqui e morre aqui. Se ele fosse chamado em outra área, eu teria que declará-lo como global. Né? Isso aqui é só um exemplo que a gente tem de um voidzinho, não vai voltar nada. Né? Eu dou aqui o que x começa aqui, e y começa aqui, e a chave vai finalizar para nós. Aqui é um exemplo, pequeno exemplo aqui de o que vai acontecer neste caso, então, quando a gente executar esse exemplo. Eu tenho aqui, declarei para o lado de fora, repare bem, então isso daqui é uma variável global, certo? Que por acaso vira local aqui dentro, o escopo está aqui dentro, né? E eu venho aqui fora chamar. Então, eu peguei o valor 1 e 2 aqui, e pedi para ele chamar a função 1. Ele veio chamar a função 1 e simplesmente ele multiplica o valor por 2. Tudo bem, foi. Então, mudou o valor de z. Vem aqui na função 2, chamo, troco o z, coloco igual a 10, pego aqui o k mais 2 e retorno aqui o k para mim. A pergunta é, qual vai ser, no final das contas, o valor de z e de k para nós? Né? Pronto? Já fizeram a continha? Já deu para descobrir? Bem, a primeira vez que ele vai apresentar 1 e 2. O z igual a 10 não fez nada para a gente, ele só recebeu aqui. Só que o que a gente pediu foi o k. Então, o k para a gente, ele vai representar aqui que z valia 2, e agora ele vale simplesmente 4, porque eu multipliquei ele por 2, ok? Bem simples aqui para a gente, essa troca. Isso é linguagem C. Lembrando que na linguagem C a gente tem que chamar alguns includes para que ela possa reconhecer esse trâmite aqui. Um exemplo de função em Python, né? Lembrando, eu coloquei aqui dia, segunda, e vou chamar uma funçãozinha aqui dentro. A função tester vai receber global dia né, que dia é hoje, eu vou colocar lá, dizer que é terça-feira. Aí eu vou executar isso aqui. O que ele vai mostrar para a gente? Infelizmente, ele vai dar um erro para nós, né? Por quê? Porque dia está declarado aqui fora, né? E ele não reconhece dentro do tester. E fora que dia está colocado antes, aliás, desculpa, depois do print. Eu teria que estar aqui atrás para que fosse executado. Aí eu teria como reconhecer. Ele é uma sequência aqui, né? Então, é isso que a gente tem que pensar na hora de fazer a chamada para uma função, ok? Por isso que dá. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Existe não só o Colab para a gente poder trabalhar. Existe PyChar, existe o Visual Code, existe vários outros que a gente pode tratar isso daí. Eu vou tratar com vocês o Colab, porque ele é mais prático para que a gente possa trabalhar aqui, entendeu? E todo mundo tem acesso. Uma coisa importante dentro do Colab é que tudo que vocês fizerem será salvo dentro do Drive do Google, né? No Google Drive. Então, isso é bem legal para a gente, para que a gente possa ter os nossos arquivos em qualquer lugar e estudar aí, tá? Então, vamos lá. Lembrando de algumas coisas no Python, eu tenho aqui cerquilho, hashtag, o que vocês quiserem. Ele sempre vai, simplesmente, é um comentário de uma linha, certo? Bem simples aqui. 3 apóstrofes antes e depois é um outro comentário que a gente tem de várias linhas. Eu posso ter várias linhas aqui e aí ele apresentar para a gente. Como é que eu sei que tipo de variável que eu tenho aqui? Só lembrando aqui, por exemplo, eu vou fazer antes, né? Vou falar que A recebe 10, por exemplo, e eu quero saber que tipo que é o A, né? Então, eu vou aqui executar bem simplesinho, e ele vai me dizer, você me deu um valor inteiro.
Se eu colocar um ponto zero aqui, ele já me dá um valor, ó, você fez um float. E se eu, por um acaso, colocar um apóstrofe, né, aspas, ele já me diz que eu tenho uma string, certo? Então, se eu não lembro de que tipo de variáveis que eu estou tratando, eu posso usar o type para fazer isso para a gente. Aí, vamos começar? A gente tem uma representação aqui. Como seria meu primeiro programa, né, fazendo em Java? Olha que tamanho que é. Eu teria que ter criado uma classe, colocar dizendo para ele public void main, usar esse nome enorme, system.out.print, ln ou l, colocar aqui dentro entre parênteses, apóstrofe, ponto e vírgula, fechar as chaves, para depois ele simplesmente mostrar, prepara a V1. O exemplo do C, eu tenho que chamar aqui dentro também o include, que são as bibliotecas, eu tenho um printf para colocar, eu tenho lá que dá o retorno do zero, executando só para mostrar isso daqui. No C, a mesma coisa, C++ é um pouquinho mais cheio de coisa que a gente usa. Como é que eu faço? Ou fim de aula? Não, opa, prepara a V1. Como é que eu faço no Python? Ó, dificuldade grande. Eu tenho lá um print bem simples para ele apresentar. Não precisa fazer mais nada. Nem se eu estivesse trabalhando dentro do PyCharm, por exemplo. Certo? Então, ficou bem simples esse. Coloquei aqui um exemplo dizendo, eu quero insere um valor para mim. Se eu não colocar essa informação aqui atrás, int, essa informação para mim, ela simplesmente vai dar um inteiro. Vamos provar? Vamos fazer isso rapidinho, só para vocês verem. Eu quero simplesmente somar valores. E são valores inteiros. Se é uma soma, né? O que ele está lendo aqui para mim? Ele vai ler um número. Tá bom, vamos executar. Eu vou colocar o valor 2. Vou dar um Enter. Vou colocar o valor 4. Teoricamente, ele teria que dar a soma de 6 para mim. Não foi possível. Por que não foi possível? Porque simplesmente ele disse que não consegue reconhecer. Olha que importante aqui embaixo. Qual foi meu tipo de erro? Não dá para concatenar string com um valor inteiro. Você tem que consertar isso daí. Então, uma forma da gente consertar é fazendo conversão. E no Python, a conversão é a coisa muito mais simples do que em outras linguagens. Se fosse no Java, eu teria que colocar parse, int, um monte de informação, chamar a biblioteca, dá um maior trabalho, né? Aqui, por exemplo, ele já faz, ele leu, o input normalmente é texto, como a gente viu, caixinha, e aí eu tenho que só transformar ele em inteiro. Pronto, venho aqui, vou colocar de novo os mesmos valores, que eu acho que, opa, eu botei um 4 onde não devia. Pronto. E executo. Pronto, olha lá. Ele mostrou para mim as informações. Uma coisa muito importante que em outras linguagens tem, e aqui, graças a Deus, não. Ponto e vírgula, a gente não tem mais essa coisa de esquecer, de colocar e tal. Não tem ponto e vírgula. O que o Python trata para nós? Importantíssimo lembrar. Indentação de código. Se vocês não lembram como é que fazia aqui dentro, agora vocês serão obrigados a aprender a fazer aqui a indentação. Então, o que eu fiz aqui? Várias formas de fazer a apresentação de print. Eu tenho um simples, normal, uma vírgulazinha, soma. Eu tenho a soma e eu coloco esse porcentagem de, se parece muito com C, né? Mas aí eu não tenho mais a vírgula, eu tenho a porcentagem e coloco o nome da variável. Outra, eu quero fazer um pouco mais elaborado. Eu tenho o direito de usar um F, né? Então, ele diz assim, a soma entre o número 1, que eu acabei de colocar aqui em cima, no 1 e no 2, tá vendo? A chave me permite trabalhar, porque eu tenho o F. Se eu tirar o F, é como se eu estivesse usando, simplesmente imprimindo esse valor, e não ela formatada. Então, eu tenho que colocar um Fzinho aqui. Outro formato, também posso somar aqui dentro, ao invés de criar soma,
Posso, tá aqui, ó, bonitinho aqui pra gente. Tudo bem? Vamos lá, mais um exemplo. Olha lá, importando se eu quero colocar um valor de quadrado, eu posso colocar aqui, certo? Um valor ponto flutuante, lá, um 5,9, e ele vai calcular para mim, sai daí. Ele vai calcular para mim, igualzinho ao C, porcentagem, eu quero 2 casas depois da vírgula. Ah, e se eu não quiser colocar as 2 casas depois da vírgula? Não tem problema. Ele vai fazer de novo para a gente. E aí ele vai dar um montão de casas aqui. Então, quando a gente põe ponto 2, F porque é float, ele vai mostrar essas informações aqui bem bonitinho para a gente. Uma outra versão que eu posso utilizar é usar o quê? Bibliotecas. Importar para a gente biblioteca. Você vem no import.match e vai poder usar, por exemplo, potência. Eu tenho o valor, vou substituir isso daqui por isso. Eu tenho aqui elevado a 2, no caso. Professora, dá para fazer lado a lado. Dá, mas imagina se eu tivesse uma coisa elevada a 16, por exemplo. Você tinha que falar lado vezes lado, 16 vezes. Não dá, né? Então, a gente tem algumas coisas importantes. Ou até fazer um exemplo de usando raiz quadrada. Você já imaginou fazer raiz quadrada na mão? Não precisa. A gente tem aqui o mate para fazer isso. Ok? Só para a gente testar que funciona. 5,9. Lá, bonitinho, ele saiu praticamente o mesmo resultado. Graças a Deus, né? Que era o que a gente queria. Uma outra informação aqui. Como que a gente tem estrutura de decisão? O nosso if. Aqui fica a coisa mais interessante. If, for, while, todos têm no final 2 pontos. Não é abre chave e fecha chave. São 2 pontos. Não é ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui? A gente já acostumou isso, né? Não precisa estudar de novo. A gente já sabe que isso daqui é para pegar o resto de uma divisão. Então, se eu entrar com um valor, por exemplo, 10, ele vai fazer a divisão por 2, o seu resto vai ser 0 e ele vai me dar a resposta se for par. Agora, se eu quiser fazer e descobrir se 5 é par ou não, eu tenho que colocar um else aqui no caso, porque aqui ele não me diz nada para fazer. Então, eu tenho aqui, olha lá, 2 pontos, 2 pontos. Então, eu tenho um else e um if. Desculpa, um if e um else com 2 pontos. E uma coisa importante, olha aqui o indentamento. Se eu não colocar a indentação aqui, ele vai resmungar. Lá. Se eu colocar aqui, ele vai resmungar e não vai colocar o que eu quero. Por exemplo, fim de processo. Certo? Ele vai executar independente do valor, se for par ou se não for par. Vamos botar se ele for... vamos botar se for par. Fim do processo. Se for ímpar, ele também mostra fim do processo. E se eu der um tabzinho aqui para ele? Ele só vai aparecer se for ímpar. Porque se for par, não rola. Por quê? Indentação. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa história de indentar arquivos, ou indentar o código. Comecem se acostumando de fazer isso com outras linguagens. Quando vocês chegarem aqui, vocês estarão craques e não vão esquecer mais. Né? Aqui eu tenho outro exemplo que eu poderia colocar if, eu vou perguntar se ele quer sim ou não. Eu coloquei aqui se ele pode ser maiúsculo ou minúsculo. Professora, podia usar de outro jeito? Podia. Lá na frente eu poderia ter colocado assim, op, recebe op, ponto upper, independente do que ele for me dar, ele simplesmente vai colocar em letra maiúscula, aí eu não precisaria deste cara aqui, certo? Mas no nosso caso a gente não tem, então vai ficar aí ainda. E eu poderia pedir essas informações aqui, pronto, deseja continuar? Opa, esqueci de fechar aqui, desculpa aí. Eu venho aqui, sim ou não, vou botar um sim, aí ele vai pedir os valores, 5 e 3, vai somar e vai lá, fim de processo, bonitinho. Tem uma outra versão aqui também para poder
trabalhar. Meu Deus, só falta 5 minutos. E eu não expliquei nada. Vamos lá, correndo. Então, eu tenho outros exemplos aqui de ifs também. Agora eu tenho else e if, para vocês poderem trabalhar, que é a mesma coisa que um if, só que é caso contrário, vou perguntar de novo, caso contrário é quando termina tudo aqui pra gente, né? Vamos melhorar esse teste, tá aqui, a gente pode melhorá-lo aqui bem bacana também usando else, olha, eu entrei no if, fiz alguma coisa, se for sim ele vai dar soma, se for ele vai dar multiplicação, certo? Eu coloquei outros exemplos aqui, fiz uma situação aqui mostrando para vocês como seria o for, né? O for em C, em C++, em Java, e aí simplesmente dentro do próprio Python. Bem simples, ele vai listar 1, 2, 3, 4. Obrigatoriamente, quando a gente vai trabalhar com range, tem início, o fim é obrigatório e temos o incremento. Então, aqui tem um outro exemplo aqui para vocês, né, verem que ele vai imprimir de 0 até. O até, lembrando, ele botou 5, mas ele vai simplesmente antes do valor. Então, é menor que, ok? Cuidado com isso quando vocês forem trabalhar, certo? Esse else está errado aqui, pronto. Né? A gente tem ele aqui, vários exemplos para a gente poder trabalhar. Outro eu tenho aqui início para receber informações com while do mesmo jeito. Eu posso trabalhar, olha lá, chamando e importando o random, uma coisa aleatória para nós. Ah, eu quero fazer um sorteio do valor de 1 até 10. Então, eu posso ficar lá pedindo para ele executar. Ele vai executar aleatoriamente um valor para nós, certo? Aí eu tenho um exemplozinho de fazer a leitura de vários valores aleatórios, né, para a gente poder tratar. E ele vai fazer essa contagem, apresentar para a gente. Eu vou querer que ele repita esse sorteio por 4 vezes. Pronto. 4 vezes. A gente tem ele aqui, né, bonitinho, para poder trabalhar ele aqui, tá ok? Tudo bem, gente? Tranquilo? Pessoal, é o seguinte, nós estamos já chegando no final, né, faltando alguns minutos para acabar. Por favor, não se esqueçam de colocar para a gente acessar, desculpa, a frequência que o professor já deve colocar aí para vocês. Deixa eu só pegar aqui a parte. Infelizmente, não deu para mostrar a manipulação para vocês. O tempo é muito curto, né? Aqui eu coloquei várias operações para vocês trabalharem, certo? E tudo mais. Deixa eu só colocar no slide aqui para vocês, que é o último slide, onde tem aqui a representação. Opa, volta aqui para vocês, ok? Deixa eu passar para o professor o link que ele põe no chat aí para vocês. E não se esqueçam, vocês só têm 20 minutos para vocês colocarem a presença, certo? Aí no chat. Deixa eu passar para o senhor professor. Pronto, coloquei aí. O senhor pode copiar isso daí e jogar lá para os meninos assinarem lá e representar para a gente. Eu espero que a gente tenha conseguido, passar lá para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham curtido. Agradeço a presença de todo mundo aqui, ok? E boa prova para vocês. Qualquer coisa é só falar, tá bom? Tem alguns sites interessantes também que vocês podem pegar. O livro do Sebesta é um dos melhores para a gente poder trabalhar. E se vocês forem pesquisar, procurem sempre a documentação do Python lá mesmo no site original deles mesmos, python.org/documentos, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, professor Ronaldo, pelo apoio aí. Espero ter tirado todas as dúvidas do pessoal.